E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Essa palavra nos mostra o poder extraordinário do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como Deus, não tem poder apenas de curar os enfermos, mas também tem poder de perdoar os nossos pecados. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu sou Eliel Nunes e hoje eu quero falar com você sobre a divindade de Jesus, o Deus encarnado. Fique comigo até o final dessa mensagem, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua fé, fortalecer você e te encher de esperança, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois que o Senhor Jesus começou seu ministério terreno, era difícil ficar a só, pois onde Ele estava logo se ajuntava uma multidão de pessoas. Alguns iam por curiosidade para saber quem era Jesus, outros para ver ou receber algum milagre. Muitos se ajuntavam para criticar ou tentar pegar Jesus em alguma falha. Outros estavam como ovelhas, sem pastor, precisavam de uma palavra de direcionamento. Independente da quantidade de pessoas, do lugar ou do motivo que levou essas pessoas até Jesus, o Mestre sempre aproveitou o momento oportuno para pregar e ensinar a palavra. Como conferimos no versículo de número 2, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. A motivação de muitos não era a correta, pois não sabiam que estavam diante do Rei da Glória. Por mais que Jesus estivesse em um corpo humano, ele ainda era Deus, o Deus encarnado. E como Deus sempre teve poder para operar maravilhas e sempre foi digno de ser honrado, respeitado e adorado, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos naquela casa não sabiam que estavam diante de Deus, do Deus verdadeiro. Olhavam Jesus como filho de José e de Maria. Mas Jesus, de uma forma discreta, pois ainda não podia se revelar plenamente como Deus, ele mostra diante daquelas pessoas sua autoridade e o seu poder divino. Jesus é o Deus que perdoa pecados. No versículo 5, 6 e 7, nós vamos encontrar: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles testificaram que o único que perdoa pecados é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, com a sua autoridade, com a sua divindade, Jesus mostra a essência, aleluia, do Deus encarnado e perdoa os pecados daquele homem. Jesus mostra que ele, como Deus, tem poder de perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual é o seu pecado, se confessar os pecados, se pedir perdão, se arrepender sinceramente diante do Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O adversário vai tentar te condenar, te acusar, o adversário vai tentar jogar em seu rosto tudo o que você fez no passado. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que Jesus perdoa os nossos pecados e do nosso passado não se lembra mais. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos purifica e nos torna mais alvo do que a neve. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus, que como Deus, Ele pode perdoar os nossos pecados. Graças a Deus. Ai de nós, se não fosse o poder de Deus,
de perdoar os nossos pecados, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jesus também é o Deus que cura os enfermos. Glórias a Deus. Vejamos o que está escrito no versículo 9 e no versículo de número 11. O 9 diz assim: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha o que diz o 11: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura o paralítico apenas com o poder da sua palavra. Jesus diz àquele homem, a ti te digo, levanta-te. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente pela palavra, o poder da palavra do nosso Deus traz a saúde que aquele homem precisa. Glória a Jesus. Somente um Deus todo-poderoso pode liberar uma palavra com autoridade e trazer à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que estavam ali naquela casa, era impossível aquele homem sair andando dali. Mas Jesus olha aquela situação como se para ele não tivesse dificuldade nenhuma. Então ele olha para aquele homem e prova que ele tem o poder de perdoar pecados e, como Deus, também cura os enfermos e libera uma palavra dizendo, levanta-te e anda. Olha o poder da palavra do nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Quando Deus libera uma palavra em nossa direção, na nossa vida, o milagre acontece. Tudo que nós precisamos é da palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos é desse poder, dessa virtude que o nosso Deus tem, porque a palavra do Senhor, ela é criadora. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor abre porta aonde não tem porta. Quando a palavra do Senhor, ela é liberada, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê nessa palavra, minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Então toma posse da sua vitória, toma posse dessa palavra, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem poder de curar os enfermos. Aleluia! Jesus, como Deus também, Ele sonda os pensamentos e o coração. Olha o que diz no versículo de número 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostra que Ele é aquele que conhece o nosso coração e sabe os nossos pensamentos. E sem que haja palavra na nossa boca, Ele conhece. Oh glória! Somente um Deus onisciente pode saber todas essas coisas. Somente um Deus onisciente pode conhecer os nossos pensamentos e saber o que passa no nosso coração. Então, antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece, Deus já sabe. Deus sabe o que passa na nossa mente. Deus sabe o que está no nosso coração. Homem nenhum tem esse poder, mas Jesus, como Deus, Ele tinha e Ele tem esse poder. Então Ele mostrou naquela época para aqueles homens que ali estavam, que Ele sabia o que eles estavam pensando. Ele sabia o que eles estavam sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que eles estavam tentando ocultar o seu sentimento de murmuração, de dúvida, de questionamento, Jesus traz à tona o pensamento e o sentimento daqueles homens, porque nada fica oculto diante dos olhos do nosso Senhor Jesus. Jesus desmascara, Jesus descortina, Jesus traz à tona as coisas que estão escondidas, porque Ele é a luz. Nada fica em trevas diante da face do Cordeiro de Deus, do poderoso, do Santo de Israel. Aleluia! Então Jesus, como Deus, Ele sonda os pensamentos e conhece o nosso coração.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você não consegue nem expressar diante de Deus aquilo que você desejaria, aquilo que você gostaria, aquilo que você tem vontade de falar ou até mesmo de pedir na sua oração. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você só sabe chorar, talvez você só sabe gemer na presença do Senhor, não consegue nem expressar uma palavra, de tanta dor que às vezes sente por conta de situações que está passando. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele conhece o teu coração, e sem que haja uma palavra na tua boca, Ele sabe qual é a intenção do teu coração, Ele sabe o que vai no teu pensamento agora. Creia que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, como Deus, Ele faz o que ninguém faz. Isso é extraordinário. Olha o que diz no versículo de número 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Glórias a Deus. Todos que estavam naquela casa viram um milagre e tiveram que reconhecer que só Deus poderia ter feito aquilo, porque nunca viram algo parecido antes. Olha que coisa extraordinária. Eles disseram: nunca tal vimos, ou seja, ninguém nunca fez isso, a gente nunca viu isso acontecer. Sabe por quê? Porque aquilo somente um Deus Todo-Poderoso poderia ter feito. O milagre daquele, um milagre de salvação e de cura ao mesmo tempo, porque Jesus perdoou os pecados daquele homem, transformou a vida daquele homem, e depois Jesus liberou a cura. Primeiro Jesus liberou a cura para a alma e depois Jesus liberou a cura para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fez um milagre extraordinário naquela casa. Aleluia! E eu creio que Jesus também pode entrar com um milagre extraordinário na tua casa, em várias áreas da tua vida, porque engana-se quem pensa que Jesus só opera na carne, Jesus só opera no corpo, Jesus só faz milagre material. Não, Jesus opera na alma, no espírito, no invisível, no visível, as coisas que são, as coisas que não são. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderosíssimo. Glórias a Deus. Então Jesus, como Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer. Veja bem, meu irmão e minha irmã, olha que palavra poderosa para a sua vida. Tem coisas na nossa vida que nós conseguimos fazer, que nós conseguimos realizar, porque Deus nos dá graça, Deus nos aperfeiçoa e Deus nos capacita para isso. Existem coisas naturais que nós podemos fazer com o nosso esforço, com a nossa própria força, porque a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a sua força. Amém? Então, existem coisas que nós podemos fazer com a força que Deus nos dá. Só que existem coisas que somente um ato poderoso, um ato milagroso, um ato divino para operar na nossa vida. E isso só o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer. Então, aquilo que você não pode, meu irmão e minha irmã, entregue a Ele. Aquilo que você pode fazer, não atribua a Deus o que você tem que fazer. Aquilo que você pode fazer, faça. Se levante, saia da prostração, do desânimo, levante a cabeça, tome uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus e faça a sua parte. Porém, quando não cabe mais a mim e a você fazer, nós entregamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque milagre só Ele pode fazer. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele faz o que o médico não pode fazer. Quando o médico diz: não tem mais jeito, Jesus fala: então agora é a hora que eu entro e eu dou jeito aonde não tem jeito. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem diz: a porta está fechada, Jesus diz: agora eu entro porque eu sou aquele que tem uma chave nas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem fala assim: a morte chegou,
Jesus fala assim: então agora eu entro porque eu sou a vida e dou vida com abundância. Amém? Glória a Jesus. Recebe essa palavra no seu coração, meu irmão. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia, glória a Ele pelos séculos dos séculos, de geração a geração, para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe com essa palavra. Deus fortaleça a sua vida. Deus alimente a sua alma, o seu espírito com essa palavra do céu para o seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Se você está se sentindo sem fé ou com pouquinha fé, ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, porque essa palavra é poderosa para encher de fé o seu coração, transformar a sua vida. Amém? Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essa mensagem com os seus contatos para que muitas vidas sejam edificadas pela palavra do nosso Deus. Se você não foi inscrito ainda aqui no nosso canal, não se esqueça, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e faça parte dessa família que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado por fazer parte dessa família e vamos crescendo na fé, juntos em oração, na bênção e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.